Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre metafísica e nós vamos entender um pouco sobre onde o ser está inserido na questão da realidade e nas categorias. Para entendermos um pouco sobre a realidade, nós vamos entender essencialmente como são as coisas. Então, pare um pouquinho. Como é que você vê as coisas? Experimente por um momento imaginar. Algumas pessoas olham um cachorro e veem apenas um ser que é como uma máquina biológica que está para nos ajudar ou até mesmo incomodar. Outras já conseguem enxergar esse mesmo cachorro como um ser que é inteligente e sensível, com direitos parecidos com os nossos. Algumas pessoas olham o céu e pensam em um espaço repleto de constelações, de corpos siderais. Outras fazem o mesmo e entendem que nele existem seres sobrenaturais. Já outras pessoas pensam que nesse mesmo céu tem Deus, deuses ou até mesmo anjos. Algumas pessoas veem um copo com água pela metade e entendem que ele está meio cheio. Já outras pensam que ele está meio vazio. E você, como é que você vê as coisas? Experimenta agora, nesse momento, olhar para as coisas que estão ao seu redor, como se estivesse fazendo isso pela primeira vez, certo? Com a intenção de conhecer como é verdadeiramente o nosso mundo. Comece por perguntar, isto é, encontrar problemas, ou questões acerca de como as pessoas veem a realidade. Observem, por exemplo, o que está. Se você está na sala, o que você está observando ao seu redor na sala? Se você está no quarto, o que tem no quarto? Alguns objetos, cama, guarda-roupa. Então, assim, comecem a questionar e problematizar o que essas coisas, qual é a origem delas, como é que se constituiu elas. Os primeiros filósofos, referindo-se aos gregos da antiguidade, eles fizeram isso. Eles procuraram descobrir não apenas a origem de cada ser, ou de tudo que existe, mas também seu propósito, sua finalidade, a constituição de cada coisa, a relação, a ordem, ou até a hierarquia entre tudo que existe, dentre outros processos observados na realidade, como o crescimento e o envelhecimento. Então vamos imaginar o ser humano. Qual a origem do ser humano? Qual o propósito que o ser humano tem? Qual a constituição ou a relação é até mesmo a finalidade que o ser humano ele tem nesse mundo. Enfim, a partir de distintas intuições sobre o mundo, esses primeiros filósofos procuraram encontrar a essência da realidade ou até mesmo do ser, as suas causas e propriedades fundamentais. Dentre outros, a gente vai entender agora um pouquinho como Aristóteles ele definiu as 4 causas metafísicas. Na teoria aristotélica, destacam-se o que chamamos da teoria das 4 causas, que são material, formal, eficiente e final. As 2 primeiras explicam a constituição dos seres e das substâncias. As 2 últimas surgem com a finalidade de explicar a mudança, a transformação, ou seja, como ocorre a passagem do ato à potência e vice-versa. Para que entendamos o conceito de causa material, faz-se necessário antes proceder à análise separada dos termos causa e material, que juntos terão muito significado para o pensamento filosófico de Aristóteles. Em termos aristotélicos, o termo causa designa o fundamento, a condição, a constituição de algo. Já material seria a substância, o que dá a materialidade para algo existente, ou seja, a essência daquela coisa. Desse modo, pode-se entender a causa material como sendo a substância. Para Aristóteles, uma coisa é o que é devido à sua forma. No exemplo da causa material, de que a coisa é feita? No exemplo da casa, a casa ela é feita de tijolos, então isso seria o material, a causa material da casa. No caso da causa eficiente, seria aquilo que dá impulso ao movimento. No caso, o que fez a coisa. O que fez a casa? A construção. No caso da causa formal, aquilo que a coisa tende a ser. Nesse caso, é o que dá a forma, a própria casa. A estrutura da casa, na sua divisão. E, por fim, a causa final, o que lhe deu a forma. No caso, é a intenção do construtor, o pedreiro, o arquiteto, o dono da casa. Para este filósofo, a essência de qualquer objeto é a sua função. Diz ele que se o olho tivesse uma alma, esta seria o olhar. Se o machado tivesse uma alma, esta seria o cortar. Entendendo isso, entendemos as coisas. Mas o pensamento de Aristóteles não só se limitou a essa área da filosofia. Uma outra observação é que Aristóteles vai discorrer sobre a teoria do ato e potência. O que seria o ato e potência dentro das 4 causas? O ato é a própria existência de algo, e a potência é tudo aquilo que um determinado ente ou ser pode vir a ser conforme as suas causas. Quando observamos as coisas em busca de sua natureza que é própria,
e que é inerente e característica de um ser, estamos, no caso, investigando a substância. Algo que é fundamental, algo que é essencial, algo que tende a pensar naquilo que em filosofia se designa como o que é por baixo do ser, por trás do ser. A palavra substância vem do latim substantia, que significa o que está ou permanece sob, por debaixo, isto é, como suporte ou sustentáculo. No contexto da ontologia, foi usada por alguns filósofos para denominar o suporte fundamental de um ser, aquilo sem o qual ele não é. Nesse sentido, a substância equivale à essência. Assim, a substância de um ser seria a realidade necessária e constante desse ser, o que realmente é a essência desse ser. A definição de essência se refere àquela que guarda a identidade consigo mesmo. No caso do ser humano, a essência do homem é ser animal, racional, mamífero, bípede. No caso do leite, o leite ele se identifica pela característica da brancura dele. E aí nós vemos outra distinção nessa questão de categorias de ser também. Uma outra definição é sobre o que é o acidente. O acidente, ele é um problema metafísico que discorre sobre em que sentido é correto dizer que uma substância ela mudou. E será que nós somos a mesma pessoa desde que éramos criança? Enfim, tais características elas não afetam a natureza da substância. Ou seja, um homem, por exemplo, ele pode ser magro, louro, pode ser obeso, moreno, velho, mas isso não vai afetar quem ele é, a sua essência, no caso, a racionalidade. No caso do leite, o leite ele tem a essência de brancura, mas se você colocar um pouco de Nescau, ele vai mudar aquela cor, não vai? Mas a essência dele continua sendo a mesma. Mas um conceito relacionado à metafísica na filosofia é o vir a ser ou devir, que são termos sinônimos que referem ao processo de transformação dos seres e das coisas, ao conjunto de mudanças que se manifestam à medida que o tempo evolui. No caso, é um conceito filosófico que surgiu com o pensador pré-socrático Heráclito de Éfeso, mais ou menos no século VI a.C., e que diz que nada neste mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação. A causa ou a causalidade é o agente que liga dois processos, sendo um a causa e o segundo o efeito, em que o primeiro é entendido como sendo, ao menos em parte, responsável pela existência do segundo. No caso, quando uma criança ela vai chutar uma bola e quebra uma janela de vidro, qual foi a causa primeira? No caso, foi o ato de chutar e o efeito, a consequência, foi quebrar o vidro. E, por fim, o conceito de finalidade, que é questionado na pergunta para quê, que tem como objetivo a busca do fim das coisas, ou seja, o objetivo para qual aponta os seres, os acontecimentos e as ações. Alguns pensadores procuraram encontrar as múltiplas finalidades que os seres pudessem ter, bem como o fim último do universo ou até mesmo da nossa existência. Formularam, assim, doutrinas denominadas finalistas. E o finalismo tende a adquirir um estatuto especial, pois assume o lugar de princípio explicativo para a existência, a organização e a transformação dos seres. Bem, como vocês puderam ver, o ser humano ele tem uma profunda investigação da realidade efetuada pela metafísica. E nós vamos conhecer um pouco sobre as explicações do mundo formuladas por diversos grupos humanos ao longo da história. Entre eles, a questão da cosmogonia e a cosmologia, que é justamente a transição do mito para a filosofia. Entre as mais antigas explicações conhecidas encontram-se as lendas e os mitos de culturas muito antigas. Entre elas, as egípcias, indiana, chinesa, grega, romana, asteca e entre outras. E suas respectivas cosmogonia, que é justamente a explicação do universo através dos mitos. Essas explicações se utilizavam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, caracterizando ações humanas e pessoas que realmente existiram. No caso dos gregos, um conjunto de deuses primordiais representava, segundo a narrativa mítica, o surgimento do cosmos, do universo. De acordo com o poema Teogonia, Origem dos Deuses, de Hesíodo, escrito por volta do ano 8 a.C., a primeira divindade teria sido o caos, o abismo, o vazio indeterminado e ilimitado, mas logo depois apareceu Gaia, a Terra. Depois teve Tártaro, que é um mundo subterrâneo de trevas profundas, e também Eros, o amor. De cada uma dessas divindades vieram outras, e da união entre elas nasceram outras mais, conformando assim várias equipes de deuses e deusas, heróis e heroínas e outras entidades.
Pois bem, nesse momento surge a mitologia, que é conhecida como a cosmogonia do período grego. É nesse momento que se tem a transição, né, de mitologia para a filosofia, que é uma ciência que nós vamos ver nas próximas videoaulas.